queria fazer o que não fiz há bocadinho. Falámos da ingratidão de manhã e eu não agradeci o convite. Nunca pensei que um dia viesse aqui a esta Santa Terra apresentar um tema. Nunca, nunca. Nem nos meus grandes sonhos, jamais, não é? Coisas de Nossa Senhora. Para mim é uma alegria imensa. Porque o que nós estamos a fazer atualmente, hoje, não é? Ontem e hoje, e esta palestra, é a primeira vez que estamos a fazer uma palestra aqui em Garabandal. O Padre Vítor é o primeiro sacerdote, não é? A estar connosco presente numa palestra aqui em Garabandal, neste lugar especial, não é? Porque foi aqui também que o apostolado também começou, de certa forma, não é, Cristina? Quando nós chegamos a Garabandal no primeiro dia, fomos logo convidados, nós estávamos com receio de como é que vai ser, como é que vamos chegar e não está ninguém para explicar nada, ou quem é que nos vai receber. Estávamos com aquele receio, com aquele medo, não é? E chegamos cá e entramos neste hotel, não é? Ali na porta da entrada, e estavam os americanos que começaram logo a falar connosco, a dizer: "Vim, querem participar no encontro sobre Garabandal?" E nós ficamos: Nós? Sim, vocês, vindo. E estava cá a Maria Saraco, aqui, neste lugar onde nós estamos agora, e começou a falar sobre a história de Garabandal, e foi a partir daí que realmente começou ainda mais o interesse sobre Garabandal, e daí nasceu também o apostolado. E então, estar neste lugar com o Padre Vítor, porque realmente é a vontade de Deus que esteja aqui connosco, não é? Esta ser a nossa primeira palestra aqui, neste lugar maravilhoso que é Garabandal. Por isso, muito obrigado, mais uma vez. Então, vamos consagrar este encontro esta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, segundo a luz do mesmo Espírito, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. Então, queridos filhos, Deus pelas mãos de Maria, isto sai-me sempre, quer dizer, já lá está, nem que eu não queira, sai sempre isto, é interessante. Então, este tema da tarde vai ser os sacerdotes e Garabandal. Porquê? Ao ler este livro santo, não é santo livro, mas é um livro santo, comecei-me a perceber que o tema da Eucaristia e dos sacerdotes realmente era o mais importante que Garabandal. Eu pensava que não. Pensava que era talvez o milagre e o castigo, mas não é. E descobri coisas tão belas, tão belas, tão belas. E eu disse, eu tenho de falar destes dois temas, acho que são os principais. Então o que é que vou falar sobre este tema da tarde, os sacerdotes e Garabandal? Vamos falar do que é que as meninas diziam sobre a vinda dos sacerdotes e o que é que Nossa Senhora dizia sobre a vinda dos sacerdotes e o que é que acontecia com eles, estando eles de traje religioso ou civil. Depois vamos falar do São Padre Pio, abundantemente, e a sua ligação a Garabandal. Vamos falar dos padres Luís e Ramon Andreu, um bocadinho também. O sofrimento da Conchita. Há sempre muito sofrimento nos videntes. Muito, muito, muito. Um episódio, por exemplo, posso falar de outras aparições? Ai, que bom. Eu conheço um bocadinho de muitas, mas é bom, porque uma pessoa recolhe as peças e depois... Ai, que quadro espetacular! Por exemplo, a Bernadette vai para Nevers, porque, se verdes, não sei se está no YouTube, há o filme O Milagre de Lourdes e há o Calvário de Bernadette, que é a segunda parte, feito pela mesma atriz. E então, a Bernadette, por exemplo, quando cada ano, davam as missões para cada irmã. E davam a cada uma. E no fim, nem se lembravam do nome dela. Tem a Bernadette.
A Bernadette pode ir para as casas de banho. Ou pode ir para os doentes. Nem se lembravam que ela existia. E ela viveu sempre com muitas dores no joelho. Quando morreu, foram a ver como é que estava o joelho e o médico disse à madre: mas madre, ela tinha cancro no joelho, ela nem conseguia estar de pé, como que isto é possível? Ela devia ter dores excruciantes. E a madre disse assim: mas ela estava sempre a sorrir. Então, todos os videntes têm muito sofrimento. Muito sofrimento. Depois vamos ver o que diz Dom Venâncio, que foi bispo de Fátima, acerca de Garabandal. Vamos ver um bocadinho o segredo de Fátima, acho que é importante. Vamos ver o que diz o Dom Galho, que é o bispo que está ali naquela imagem. Está bem? Foi bispo aqui de Santander de 71 a 91. Vamos ver uma cura extraordinária que aconteceu aqui e que foi testemunhada. Vamos ver alguns testemunhos, uma frase de cada uma coisa muito breve, e fazer uma conclusão que não é minha. Eu gosto de, fazendo estes estudos, estes temas, gosto de ver o que os outros dizem. As minhas conclusões falam nas catacumbas com as pessoas. O que é que Jesus fazia? Contava em parábolas. Em particular, ensinava-lhes tudo. Eu não sei porque eu faço o mesmo. É mesmo assim. E então, recordo que o lema e o tema da nossa peregrinação, pensai na paixão de Jesus, e o Rui pôs assim: procurar a santidade através da cruz. Nenhum santo foi santo sem cruz. Oh, senhor padre, mas eles eram tão felizes? Pois eram. Um santo, para mim, um santo é aquele que vive ressuscitado por fora e crucificado por dentro. Eu vou repetir. Para mim, um santo é aquele que vive ressuscitado por fora e crucificado por dentro. Então, Nossa Senhora, aqui em Garabandal, o padre Joseph Pelletier, não era padre? Sim, Pelletier, diz assim: Nossa Senhora começou por falar com as meninas sobre os sacerdotes, desde os primeiros dias das aparições em 61, e salientou a necessidade de se orar por eles, para que pudessem ser santos e levar outros à santidade através do seu exemplo. Vejam que no exemplo, na mensagem, ela exalta, ela toma a atenção do contrário. Cuidado, que muitos estão no caminho da perdição, que eles levam muitas almas. E aqui diz o quê? Ela quer que sejam santos e que levam os outros à santidade. Ora, é isto mesmo. Esta é a vontade do céu. Ela falou isso quase todas as vezes que veio. As meninas ficavam especialmente felizes quando os sacerdotes chegavam à aldeia. E todas elas eram tratadas com uma... Todos eles eram tratados com uma consideração especial. Diz a Mariloli em 63. A Virgem fez-me saber quando um padre está em pecado. Ela ajudou-me a saber que os sacerdotes precisam de muitas orações e de muitos sacrifícios. Se um sacerdote for santo, toda a paróquia vai ser santa. Diz Conchita, numa entrevista de 73. Lembro-me durante esse tempo que muitos sacerdotes costumavam vir a Garabandal e muitos em trajes civis. Mas sempre soubemos que eram sacerdotes. Uma noite em particular, ao ver a Virgem Maria, havia uma multidão de pessoas. A Virgem disse-nos para manter os nossos braços e assim fizemos. Quando acabou, nós descobrimos que todas as pessoas que tínhamos dado o crucifixo a beijar eram sacerdotes em trajes civis. Impossível, não é? Impossível. E diz Conchita no seu diário: no que diz respeito aos sacerdotes, o anjo disse-me que devemos orar muito por eles, para que eles possam ser santos, o mesmo que nós a Senhora pedia, e cumprir o seu dever de forma adequada e fazer os outros melhores. Temos de ser muito bons, não é? Dizia a mãe. Rezai muito pelos padres, que são o sal da terra. Em 1970, a Conchita perguntou a Nossa Senhora: porquê é que muitos padres estão a deixar a igreja atualmente? Não é? Depois do concílio, muitos abandonaram.
E Nossa Senhora respondeu. Acho que esta resposta foi o que me fez decidir falar deste tema. Diz Nossa Senhora, porque não tem amor à Virgem Mãe. Quem tem amor à Virgem Mãe não abandona o sacerdócio. O mesmo aconteceu a mim. Que em 2007, 2008, 2009 estava numa grande crise vocacional. Fui a Medjugorje e Nossa Senhora deu uma mão e nunca mais me deixou até hoje. Então, os sacerdotes abandonam o sacerdócio porque não têm amor à Virgem Mãe. Segundo Conchita, Nossa Senhora incidiu sobretudo na devoção ao Santíssimo Sacramento e na oração para os sacerdotes. Reparaste a imagem que está à entrada da paróquia? Nossa Senhora do Carmelo de Garabandal e por baixo Mãe da Conversão e Mãe da Eucaristia. A imagem de Nossa Senhora de Garabandal e o Santíssimo no seio. Incrível, não é? Isto há uns anos não existia, não é? Não existia. Mãe da Eucaristia. E uma coisa que também não existia, porque eu nunca tinha ido ao cemitério. Já fui a muitos, mas este nunca tinha ido. Quando o Rui disse, elas era Pinhos, era igreja, cemitério. Eu quando olho para a igreja, Nossa Senhora do Carmo, como menino, não estava ali, está lá desde o ano passado. Quando fez 2 de julho de 24, quando fez 53 anos da primeira aparição. Isto é, a paróquia praticamente aprova a aparição. Faço-me entender? Está a dar caminhos largos e sinais de que a imagem da Eucaristia logo ali à frente e a Senhora do Carmo ali atrás, não é? E a barca vai. E tudo com conhecimento do bispo. Sim, não sabia isso. Tudo o que o sacerdote, o padre Dom Rolando, faz na paróquia, antes de o fazer, faz com conhecimento do bispo de Santander. Portanto, que ele é muito próximo, muito amigo dele. Pronto, então a Conchita diz que Nossa Senhora incidiu sobretudo na devoção ao Santíssimo Sacramento e na oração pelos sacerdotes. Olha, na loja da Milagros, o senhor tinha lá, eles têm uma associação, Mensageiros da Vida, Apóstolos da Eucaristia. O senhor pediu-me para eu tentar traduzir este livro em defesa da Eucaristia. Estão a ver o fundo de Carabandal? Apóstolos da Eucaristia. Isto é uma associação nascida aqui, deles, daquele casal. Uma associação eucarística. Quer dizer, está aqui. E então, a Santíssima Virgem ensinou que um bom padre é sacrificado e consagrado, segundo o método de São Luís de Montfort. Estou a brincar. Sim, consagrado a Nossa Senhora, não é? Consagrado a Nossa Senhora. Por acaso também sou. E obviamente faço grupos de consagração. Tenho-vos de contar esta. Servos de Maria, do coração de Jesus. Eles nasceram também com 5 elementos que eram do Oásis da Paz de Medjugorje. E o diretor espiritual da mãezinha, a fundadora, o padre Lourenço, ele vem do Oásis da Paz, está o primeiro grupo de 30 há 27 anos, e diz ele assim à mãezinha, a mãezinha é muito engraçada, ela era uma boiadeira, chegaram a ter 20 mil cabeças de gado, tinham 4 fábricas de açúcar, deixaram tudo e construíram a comunidade e o santuário, já vão no segundo santuário. Então o padre disse, temos de consagrar-se o método São Luís de Montfort. Estes que entraram, e a mãezinha assim, era o que me faltava. Então ofereci-me a Jesus, agora ia-me entregar à sogra. Nem pense. Assim, ela é assim, é frontal. Nem pense. Nisto ele insistiu e ela acedeu. Fizeram a preparação. No dia em que se consagraram totalmente a Jesus por Maria, submete São Luís de Montfort, os 30, no momento em que estavam de joelhos a rezar a consagração, ela viu 30 imagens de Nossa Senhora a entrar por eles adentro. Porque São Luís diz no tratado, a consagração é para ser uma cópia viva de Maria. Quando virá o século em que as pessoas respirarão o ar, como que respirarão Maria como respira o ar. O século é este. Este é o século da vitória do coração imaculado. Então, sacrificados e consagrados. O padre Rolando, para mim, é um grande testemunho. Um padre à antiga, que reza o terço com as pessoas. Ontem à noite ainda veio cá
para nos dar a pagela da Nossa Senhora da Eucaristia, depois de um dia de domingo cansativo. Hoje de manhã estava lá a rezar o texto com as pessoas e fez pregação e estava a fazer ladainha. Impressionante. Destes padres já não se fala. Destes padres já não se fala. E a maneira como ele fala da conversão. As pessoas dizem que quem é convertido está ao pé do altar. Quem é convertido é eucarístico. Quem é convertido não fala mal do vizinho, mas pode falar da vizinha. Ele disse vizinho. Não, mas estás a ver? Quem é convertido está ao pé do altar e não fala mal do outro. Muito bem. Muito, não é preciso mais do que isto. Ele tem razão. Então, Nossa Senhora expressa uma preocupação especial para com os sacerdotes, nomeadamente na segunda mensagem, porque eles não davam bom exemplo e não demonstravam qualidades de liderança. Alguns dos fiéis podem ser tentados a aventurar-se na estrada da perdição. Imaginai, se um sacerdote não quer ser santo e não se interessa, quer só fazer a sua vidinha, diz que tudo vai para o céu, o importante é a misericórdia, não é preciso falar do inferno de sacrifício, não, as pessoas assustam-se, e é relaxado. As pessoas vão ser relaxadas. Não está a ajudar-se ele próprio nem as pessoas a irem para o céu. Entram no risco de irem para o abismo. Certo? E então, mas qual é que é a tarefa dos sacerdotes? É ajudar a viver uma vida santa, na vida individual e pessoal. Em julho de 63, Nosso Senhor disse à Conchita, numa locução, Nosso Senhor, que me façam conhecer a quem me ignora e fazer com que amem para aqueles que me conhecem, mas não me amam. Na segunda mensagem, ela recomenda a todos que rezemos pelos padres, bispos e cardeais. É sabido que a Virgem deu às videntes o poder de reconhecer sacerdotes vestidos como leigos, sugerindo assim que eles, sacerdotes, foram marcados com uma espécie de selo. Há um sacerdote colombiano, Padre Carlos Cancelado, é exorcista, e ele diz que no dia em que foi ordenado sacerdote, ele viu vir do céu chamas de fogo que lhe atravessaram as mãos e os pés. E diz ele, nesse momento eu fui crucificado e chagado como Jesus. É isso o ser sacerdote. Ele viu espiritualmente o que ninguém viu. O que ninguém vê, mas ele viu. Todos os sacerdotes são crucificados e chagados. Uau! Impressionante. Impressionante. Conchita uma vez perguntou à Virgem se todos os sacerdotes eram bons. E a Conchita ficou bastante surpresa ao receber uma resposta negativa. Porquê? Tinha sido a guerra civil. Tinham sido martirizados tanto os padres, bispos e sacerdotes. Os sacerdotes são todos santos. Era o que eles pensavam. Não é? Hoje em dia o que é que vemos? Especialmente com os escândalos da pedofilia. Nem falo dos outros. Não é? Para o mundo inteiro. Que ela tinha razão. E porventura foi por causa desta frase que a aparição não foi aprovada. Não é? É o que dizem muitos estudiosos. Mas afinal é verdade. Era verdade. Nossa Senhora dizia a verdade. E a Conchita chegou a pedir à Virgem numa locução uma cruz para a Marilória, desculpa, não foi a Conchita, a Marilória. Pediu a Nossa Senhora uma cruz para que pudesse sofrer por eles. Sim. E isso pedido para a vida em relação a este acontecimento, como nós já tínhamos falado, cada uma das videntes teve uma missão. Não é? A Conchita tem uma missão, a Jacinta e a Maria Lola em especial teve uma missão. Como o Padre Vítor falou aqui, que está escrito, a Maria Lola foi uma das videntes que realmente pediu incessantemente, não é, várias vezes, que queria uma cruz para oferecer pela santificação dos sacerdotes. Nossa Senhora depois disse-lhe que teria essa cruz no momento certo, na altura certa. E ela é certo que continuou a sua vida, casou-se, teve filhos e depois foi-lhe diagnosticado a doença de lúpus pulmonar. Os médicos davam poucos meses de vida e ela teve com a doença durante 9 anos. 9 anos em sofrimento. E morreu precisamente no ano sacerdotal de 2009. O Papa Bento XVI tinha definido, não é, para 2009, o ano sacerdotal. E nós, muito recentemente, falamos com o filho dela, o Francis,
que falou connosco e que disse que realmente via o sofrimento da mãe diariamente. Via o sofrimento dela diariamente. Ela nunca conseguia comer, eles eram pequenos ainda. A mãe nunca conseguia comer à mesa com os filhos. Pelo sofrimento que ela tinha, ela não conseguia comer absolutamente, praticamente nada. E então ele sentiu isso como criança, não é? De ver ali a mãe a sofrer, mas estava sempre com um sorriso na cara, sempre disposta a fazer as suas tarefas em família, mas sempre com aquele sofrimento, porque ela assumiu aquele papel da cruz que Nossa Senhora tinha dito que queria enviar. Então ela aproveitou aquilo ao máximo. Não é? Até morrer, ela morreu a rezar. Portanto, ela morreu na véspera da Divina Misericórdia. Ela estava a rezar a novena, conseguiu terminar a novena e morre naquele momento. Não é? E o último momento que ela teve foi o Francis que disse, o filho dela. O último momento que antes de morrer, foi ela lembrar-se do Menino Jesus. A coroa, não é? A coroa do Menino Jesus. Que ela pegava. Então esse foi um momento em que realmente... ou seja, o último momento que ela teve de vida foi pensando, não é? em Garabandal, e nas aparições de Garabandal, e em Nossa Senhora e no Menino Jesus. Então realmente foi tocante ouvir isso, não é? Portanto, vai ao encontro daquilo que Nossa Senhora prometeu, que lhe daria uma cruz. Ela pediu, ela quis essa cruz, Nossa Senhora deu, como Nossa Senhora tinha falado na altura, Nossa Senhora daria no momento certo. E o momento certo foi aquele. E ela realmente apanhou esse momento e aproveitou ao máximo para a santificação dos sacerdotes. Não é? Faleceu em 2009. Por isso, essa foi a missão da Maria Laura na Terra. E não é das 4 videntes, aquela que realmente teve uma missão bastante forte, não é? Bastante importante, nomeadamente pela santificação dos sacerdotes. Então, ela sofreu e morreu por mim. Sim. Ela sofreu e morreu por mim. Exatamente. É isso mesmo. A Mary Lolly confidenciou uma vez a um sacerdote. A Santíssima Virgem disse-me para fazer sacrifícios pelos sacerdotes, porque se houver muitos sacerdotes santos, muitas almas são levadas a Cristo e ao seu amor. Ela disse-me para rezar especialmente por aqueles que querem abandonar o sacerdócio. Que um sacerdote, pelo menos, que continue a celebrar a missa, porque ele é sacerdote para sempre. Na altura das aparições, em muitas ocasiões, as meninas contavam aos sacerdotes que vinham a Garabandal e prestavam atenção aos seus hábitos. Quando lhes perguntavam quem gostariam que viesse, respondiam: os padres. No início, Pepe Dias chegou a contar à volta de 50. Só num dia. 50. É muito sacerdote. As meninas foram muito sensíveis à forma como os sacerdotes celebravam a Santa Missa. E elas notaram em especial que os irmãos Andreu faziam isso muito bem. Sei que hoje uma pessoa foi tocada pela maneira de concelebrar de um sacerdote que estava à esquerda. Sabes como é que chama esse sacerdote? Jesus. E eu disse: olha, o nome dele é este, está tudo certo. Jesus. Então aqui em Garabandal cada um é tocado de sua maneira. Posso convidar a associar aqui. O que eu partilho aqui nunca digo nomes, está bem? Por favor. Já houve 2 pessoas que viram o milagre do sol. Ontem. Eu disse: é para vós, aproveita. E já houve uma pessoa que teve um mini aviso durante a noite. E outras coisas maravilhosas já aconteceram aqui. Ontem ia a fazer uma confissão, começam os sinos a repicar. Olha a alegria no céu, olha os sinos, pipi, pipi, olha, tudo contente. Tudo contente por estares a confessar. Olha para isto.
Só coisas lindas. Ontem na Via Sacra, os 3 meninos à nossa frente, os 3 pastorinhos. 2 meninas e o mais novo é o menino, como em Fátima. Quer dizer, há tantas coisas. Pela linguagem pequenina nós podemos ver tanta coisa, não é? O senhor que nos foi a tirar fotografia ontem no grupo, como é que se chamava? Jesus. Pois é, tinha aqui Jesus. Estava ali com barbas de Coimbra, tinha os olhos azuis. Disse, epá, tu és parecido com Jesus, menos uns quilinhos. Muito parecido. É engraçado, não é? Isto é engraçado. Há aquela menina, a Akiane, que com 8 anos desenhou Jesus, tinha visões do céu. Só Jesus, mas como é que eu te vou desenhar? E aparece no dia a seguir, aparece um senhor que vai lá à casa, um carpinteiro que vai fazer um trabalho, e ela desenha-o. Esse quadro foi mostrado a outras pessoas que já viram Jesus e disse, é exatamente ele. Portanto, ele foi lá um dia a trabalhar como carpinteiro e ela depois desenhou, com 8 anos, sem saber nada de pintura. Akiane Kramaric. Impressionante. Os pais eram ateus e não acreditavam em Deus. E esse quadro foi roubado, depois foi para o tribunal, teve 15 ou 16 anos fora das mãos dela. Não é? O demónio fez tudo para o destruir, mas está aí. Não é? Eu depois ponho no grupo, está bem? Esse quadro. É impressionante. Vamos continuar. Agora estamos com tempo à tarde. Vamos levar pelas correntezas do Espírito e pelas delícias prometidas por Jesus no Novos Céus e Nova Terra, onde corre leite e mel. E o gelado do almoço também. Sei que as crianças gostaram muito. Bem. Eu só apreciei, vós gostaste? Eu apreciei. Pareceu, era um magno também bom. E então, agora vamos a Burgos. Bora, vamos ao painel de óculos. Ok. Burgos, 66 e 67, a Conchita. A Santa Virgem quer do sacerdote, acima de tudo, a sua própria santificação. Ele deve cumprir os seus votos através do amor de Deus e levar muitas almas a Ele através do exemplo e da oração. Porque, no nosso tempo, isso é difícil. Que os sacerdotes possam ser sacrificados pelo amor das almas em Cristo. Que eles possam, de tempos a tempos, fazer retiros de silêncio para ouvir Deus que fala com eles constantemente. Dizia alguém depois da almoço, sabes o que eu queria? Era estar aqui 2 ou 3 dias em silêncio. Só com Ele, só em silêncio. Assim. É a melhor coisa do mundo. Fazer retiros de silêncio. E eles pensem muito sobre a paixão de Jesus, para que as suas vidas sejam mais unidas a Cristo e convidar as almas à penitência e ao sacrifício. E também tornar mais tolerável para eles a cruz que Cristo envia para todos nós. Para falarem de Maria, que é o caminho que nos conduz a Cristo. E também falar e fazer as pessoas acreditarem que existe um céu, assim como também existe um inferno. Eu acredito que é isso que o céu quer dos sacerdotes. Conchita González. Fala melhor que muitos teólogos. Isto é tudo retirado do livro. Portanto, faz favor de comprar o livro. Tudo. Olha aqui, eu tirei uma foto, mandei para o computador e fiz à minha maneira. Está aqui tudo, está bem? Faz favor de comprar o livro, porque depois pode ser tarde. Em Burgos escreveu também, rezemos muito pelos sacerdotes, são o sal da terra e são os amados de Cristo. Um ano depois, em outubro de 68, ela foi inquirida por um teólogo se ela ainda pensava que muitos padres estavam no caminho da perdição. Ela disse que sim. E para esses sacerdotes ela responde, imitem Cristo na Eucaristia. Isto soa teologicamente bem, como Jesus na hóstia é perfeitamente consagrado a Deus e totalmente consumido pelos homens. Agora, podia falar aqui um pouco do Padre Marichalar, mas quer dizer, tu sabes muito mais. Ele apoiou, falou com as meninas, como é que foi? Sim, o pároco. O pároco, o Dom Marichalar, ele esteve sempre com interesse em procurar a verdade, desde uma fase inicial. Desde o momento em que as crianças admitem ter visto o anjo, não é? No 18 de junho de 61, o padre Marichalar arregaça as mangas e começa o trabalho de pesquisa, não é? O trabalho de procura pela verdade. Ele foi um bocadinho, em comparação com o padre Formigão, com as crianças de Fátima, os pastinhos de Fátima,
o padre Marichalar foi também, no mesmo sentido, foi também o primeiro a interrogar as crianças, a verificar realmente se havia ali algo mais sério. Então confrontou-as com, por exemplo, com a forma, como é que Nossa Senhora vinha vestida, não é? Sabia-se que vinha com um manto azul e um vestido branco, mas questionava as crianças em separado e fazia as perguntas. Então Nossa Senhora apareceu com um manto castanho, não é? E então as crianças diziam todas, não, é azul, manto azul e vestido branco. Então era uma forma de tentar procurar a verdade, não é? Através dessas formas. E quando ele realmente viu que era algo sério, e ele, aliás, até está num filme essa frase, que foi a frase dele, em que ele diz, isto é de Deus. Isto é de Deus. Então ele procurou, acompanhou, e ele escrevia tudo no seu diário, não é? Os seus apontamentos. Esteve presente nas aparições, não é? Claro que não viu Nossa Senhora, mas acompanhou-as. A própria Nossa Senhora falou dele várias vezes, não é? E de ter com o padre da vossa paróquia, o padre Marichalar, falei com ele, não é? Ele vai-vos explicar. Portanto, deu a autoridade da Igreja. E então as crianças... é uma coisa engraçada, que elas diziam, o padre Marichalar é muito bom. É um bocadinho feio. É um bocadinho feio. E a Nossa Senhora subia nesses momentos. E as crianças, pronto, falam a verdade, não é? Mas Nossa Senhora sempre a falar, ou seja, havia aqui uma sintonia perfeita entre as videntes e o padre Marichalar e Nossa Senhora também em relação a ele. Portanto, era ali uma parceria total. Portanto, essa era a relação que ele tinha com um bom sacerdote. Eu acho que o padre Vítor falou há bocadinho do padre daqui de Dom Rolando, da proximidade dele com os fiéis daqui, não é? Que vêm cá. É um bocadinho esse tipo de relação que ele também tinha na altura com as videntes, com as famílias. Estava sempre presente, não é? Sempre ali presente, para dar as confissões, para celebrar a Eucaristia. Portanto, essa é um bocadinho a imagem do padre Marichalar, que também depois sofreu bastante quando a primeira comissão descartou por completo toda a informação que ele tinha, com todo o cuidado reunido e enviado, e ficou a saber que toda essa informação tinha sido destruída. Então ele sofreu muito com isso e quiseram-lhe mandar de férias, entre aspas, durante um tempo, para fora da paróquia, e portanto o sofrimento dele também foi a cruz dele, não é? A cruz que o levou à santidade. E isso é um bocadinho o que aconteceu com o papel de padre Marichalar aqui nas aparições de Deus Adão. Geralmente quem defende as crianças tem sempre muito que sofrer. Sim. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Então, as meninas foram ensinadas pelos seus pais para terem sempre grande respeito pelos sacerdotes. Na aparição de 29 de agosto de 61, a Conchita ficou impressionada com a informação inquietante que Nossa Senhora tinha transmitido em relação a eles. E ela dizia, então, mas os sacerdotes não são todos bons? Nunca me tinha ocorrido que também eles cometiam pecados. Ao início eu era amiga de todos, mas notando que a minha confiança era erradamente interpretada por alguns, então eu mudei de atitude. Uau! Exatamente. Não me apercebi bem disto quando estive a preparar. Uau! Cá está. O cumprir da mensagem. Não é? Exato. Então agora vamos a um grande amigo nosso. São Padre Pio. Ok. Off the record ou em record, vamos fazer já uma coisa aqui. Quem é aqui filho espiritual de São Padre Pio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Queres vos tornar filhos espirituais de São Padre Pio? Então vamos fazê-lo já. Então, uma coisa extraordinária que me aconteceu, eu tive 6 meses na Granja Paraíso, na Casa Mãe dos Servos de Maria. Muitos conhecem, pronto, também participam nos retiros que faz o Arnaldo e o Padre Duarte, aquelas irmãs que vestem de azul, Servos de Maria e de coração. Muito bem. No dia 30 de junho de 2014, o Padre Tiziano, eu estava com ele lá
lá na Granja, no Brasil, ele não sabia que ia fazer aniversário de sacerdote. Disse assim, quer ser filho espiritual do Padre Pio? Disse, eu quero. Olha, sabes, eu sou filho espiritual do Padre Gabriel Amor. Disse, mas como é que... Olha, é assim, o Padre Pio deu a benção dele como pai espiritual ao Padre Gabriel. Eu tive um retiro de vários sacerdotes com o Padre Gabriel e ele deu-nos a bênção da paternidade espiritual do Padre Pio para nós. Eu posso tornar filhos espirituais do Padre Pio com a minha bênção paternal. Tu, a partir de hoje, passas a ser filho espiritual do Padre Pio e podes fazer mais filhos do Padre Pio. Então, hoje, neste momento, vou-vos entregar ao Padre Pio como seus filhos espirituais. Está bem? Então, por intercessão de São Padre Pio, deixai-vos estar. Por intercessão de São Padre Pio, pela intercessão dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, eu vos dou esta bênção paternal e bênção sacerdotal, para que Ele vos ajude a ser santos e a levar-vos a vossa cruz, um dia possais habitar o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir deste momento, sois filhos espirituais de São Padre Pio. Também as crianças, está bem? Também as crianças. Está tudo aliviado. Está tudo consolado. Eu não estava à espera desta. Isto foi agora. Ele já está a trabalhar. Ele disse que trabalhava mais no céu do que na terra. Então, vamos ao Padre Pio. O Padre Pio nasceu 25 de maio de 1887 e faleceu no 23 de setembro de 1968. Ele também viu um milagre, não é? Como viram as videntes e viu o Padre Andreu. Dois sacerdotes viram o milagre de Garavandal. O Padre Luís Andreu e o Padre Pio antes de morrer. Está bem? O Padre Pellegrino de São Giovanni deu esta informação. Ele pediu ao Padre Bernardino Senano que entregassem depois o véu ezequial do seu rosto à Conchita, o que aconteceu depois em Lourdes. Agora, vamos a uma coisa extraordinária do Padre Pio. O Padre Pio escreve uma carta à Conchita a 3 de março de 62 e ele diz assim, olha, Nossa Senhora de manhã hoje disse-me que vos está a aparecer aí. E a carta diz assim, queridas meninas, às 9 horas desta manhã, mandou-me a Virgem Santíssima dizer-vos isto. Ó abençoadas meninas de São Sebastião de Garavandal, eu prometo-vos que estarei convosco até ao fim dos tempos e vós estareis comigo no fim do mundo. E depois, unidas a mim na glória do paraíso. Envio-vos uma cópia do Santo Rosário de Fátima que a Virgem disse-me para vos mandar. Este terço foi ditado pela Santíssima Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da humanidade dos piores castigos com que o bom Deus ameaça. Só vos dou um conselho. Rezai e fazei rezar, porque o mundo está no princípio da perdição. Não acreditam em vós, nem nos vossos colóquios com a Branca Senhora. Acreditarão quando já for demasiado tarde. prometo-vos que estarei convosco até ao fim dos tempos. Então, mas ele morreu em 68, como é que ele vai estar com elas até ao fim dos tempos? Pela presença espiritual que nós não vemos. Estarei convosco até ao fim dos tempos e vós estareis comigo no fim do mundo, que é quando for o julgamento universal. Ele está presente. Certo? Ele está presente. Então, este terço que ele fala, levamos a cópia do Santo Rosário de Fátima que a Virgem me disse para vos mandar. Eu nunca vi isto em lado nenhum. O Rui é que tem acesso a isto. Isto é uma coisa do outro mundo. Olha isto. Texto integral em português da cópia do Santo Rosário que Nossa Senhora disse ao Padre Pio para mandar para as 4 meninas videntes de Garavandal. Olha, primeiro mistério, contemplamos como Nossa Senhora elegeu Fátima como o seu local favorito para difundir as suas mensagens. Segundo, contemplamos como Nossa Senhora elegeu a covadeiria para as suas aparições. Terceiro, como Nossa Senhora elegeu os 3 pastorinhos para as suas celestiais conversas e lhes confia o seu grande segredo. Quarto, contemplamos como o segredo é o maior de todos que ela disse.
Quinto, como as visões de Nossa Senhora ainda ocorrem em todas as partes do mundo. Eu nunca vi isto em lado nenhum na minha vida. Escrito por Padre Pio. Sim, para elas, para as meninas, diz para rezarem este terço. Eu nunca vi isto em lado nenhum. Nossa Senhora. Isto não foi difundido, não é? Força, força. Foi o que Nossa Senhora disse para propagar, não é? Essa informação. Que durante muito tempo não sabia-se uma parte só sobre a carta do Padre Pio para as videntes de Garabandal, foi a parte da carta, mas não se sabia o detalhe sobre os mistérios, não é? Para serem rezados. Então, essa informação até foi depois seguida mais tarde, até o Santiago Lanús da Argentina. Foi através dele que conseguimos obter essa informação. E daí nós temos colocado depois no Apostolado de Garabandal. Então é absolutamente incrível, não é? Quem quiser rezar, estamos a rezar um terço que foi escrito, não é? por Nossa Senhora, ao Santo Padre Pio. Sim. E de mais uma vez aqui a relação tão forte que há entre Fátima e Garabandal. Incrível. Eu tenho lá o texto do Padre Pio. Me deram. Nossa Senhora prometeu graças especiais a todos aqueles que recitarem este rosário. Vamos à segunda carta do Padre Pio para a Conchita. 28 de outubro de 64. Começa assim: paz e saudações. Paz e saudações. O Padre Pio está rezando com o seu coração pelas vossas intenções e pede para que tu rezes e coloques a tua confiança na divina misericórdia, de forma a adquirires a paciência para ultrapassar todas as dificuldades e adversidades da vida, e também as espirituais, bênçãos e graças para a santificação da vossa alma. O Padre Pio assegura-te que ele lembra-se de ti constantemente nas suas orações e manda-te a sua bênção paternal. Então Nossa Senhora diz: eu quero que os padres sejam santos. E o Padre Pio diz assim: eu estou a rezar para vós também serem santas. Pronto. E isto nunca para. O rol da santidade. Não é? Eu estou a rezar para que vós possais ser santas. De 12 a 20 de janeiro de 66, a Conchita vai com o sacerdote, com a mãe, uma princesa de Espanha, Padre Luna, vai a Roma. Sim. E São Giovanni Rotundo. Fala com o Papa, não é? Exatamente. E vai ter com o Padre Pio. O Padre Pio estava doente. E vão dizer: oh Padre Pio, está ali a princesa de Espanha. Oh, estou doente. Mas está ali também a Conchita de Garabandal. Onde é que está? Onde é que está? Mandai entrar rápido. Mandai entrar. Onde é que está? Onde é que está? E então recebeu-a logo. Recebeu-a logo. E então a Conchita diz que a entrevista correu bem. O famoso Capuchinho abençoou por diversas vezes a Conchita. Ela pediu-lhe que a abençoasse. Mostrou o crucifixo que Nossa Senhora beijou em Garabandal e pediu ao Padre Pio para o benzer. Ele fez isso e colocou o crucifixo no estigma da sua mão e depois colocou na mão da Conchita. Ora bem, depois, 16 de outubro de 68, o Padre Pio escreveu: eu rezo à Virgem Maria para te confortar e te guiar pelos caminhos da santidade. Outra vez. Eu abençoo-te com todo o meu coração. Agora, mais uma surpresa. A 10 de outubro de 67, teve lugar a visita do Padre Pio a Conchita na sua casa, onde esteve cerca de 1 hora. Ela pôde ver a sua figura, o seu hábito, ouvir a sua voz, beijar as suas mãos e notar o penetrante e característico perfume que saía das suas chagas. Durante essa visita, disse, entre outras coisas, que tinha estado por 4 vezes em Garabandal. Ele vinha, estava em bilocação, estava no meio das pessoas, ninguém o conhecia. Ele disse: estive aqui 4 vezes. 4. E como prova da autenticidade da sua presença, do seu punho e letra, escreve numa estampa em aramaico a frase: em união de corações, e assinou o Padre Pio. Qual é a prova espiritual que isto aconteceu? É que a partir deste dia, no fim, a Conchita assina sempre em união de corações, como ele assinou aqui. Aí está a prova. E agora é preciso dizer assim: Toim! Isto é uma grande sinada, quer dizer, é caso para o fazer, é uma grande sinada. Já estamos quase a acabar. Então, depois quando o véu, uma grande relíquia do Padre Pio, a ligação era tão forte, outra prova,
que diz: o véu do meu rosto, quando eu morrer, é para a Conchita. Vejam, não é? E ela diz: eu tinha o véu diante dos meus olhos enquanto escrevia, quando de repente toda a sala estava cheia de uma fragrância. Eu ouvira falar dos perfumes do Padre Pio, mas nunca tinha dado grande importância. A sala inteira cheirava a um perfume tão forte que comecei a chorar. Foi a primeira vez que experimentei isso. Isso aconteceu depois da sua morte. Pergunta: pode-nos dizer o que foi dito durante a sua visita ao Padre Pio? Lembra que beijei o crucifixo por Nossa Senhora e disse a ele: é a cruz beijada pela Virgem. Gostava de a beijar? Padre Pio pegou o crucifixo e colou a palma na sua mão esquerda, sobre o estigma. Isto é uma descrição, não é? Ele então pegou na minha mão, colocou-a no crucifixo. Fechando os dedos daquela mão sobre a minha, com a mão direita ele abençoou a minha mão e a cruz. Ele fez o mesmo com a minha mãe, quando ela lhe disse para abençoar o rosário, também beijado pela Virgem. Eu estava de joelhos o tempo todo, que estava diante dele. Ele pegou-me pela mão com a cruz, enquanto falava comigo. Joaquim Buffet, um conhecido doutor parisiense carmelita de 65 anos em Sorbonne, a 23 de agosto de 68, um mês antes da morte do Padre Pio, esteve com ele no claustro do convento de São Giovanni Rotondo. O diálogo foi o seguinte: sobre Garabandal, que foi desenvolvido quando o testemunho ocular lembrou. O Padre Pio disse assim: reza à Virgem, consagre-se à Virgem do Carmelo que apareceu em Garabandal. Diz ele para o Sr. Buffet. Sim, paizinho, rezo à Virgem do Monte Carmelo. A propósito, gostaria de me tornar carmelita. O Padre Pio insistiu: consulta a Virgem do Carmelo que apareceu em Garabandal. Algo confuso, desde que ouvira vagamente Garabandal até então, Buffet perguntou: as aparições de Garabandal? Sim! Dedique-se à Virgem do Carmelo que apareceu em Garabandal. Então é verdade? Certo e vero, disse ele sem rodeios, não é? Certo e verdadeiro. E disse o mesmo também ao jovem Lomangino: sim, é verdade que Nossa Senhora apareceu em Garabandal. Agora vamos ao Padre Luís Andreu, considerado o quinto visionário de Garabandal. Ele recebeu a visão do futuro milagre, como já sabeis. Nessa noite, ele morreu a caminho de casa a partir depois da sua visita a Garabandal. E disse: estou muito feliz. Que grande presente me deu a Santíssima Virgem. Como somos felizes por termos uma mãe como ela no céu. Não há razão para temer a vida sobrenatural. As meninas deram-nos um exemplo sobre a forma como devemos agir com a Santíssima Virgem. Não tenho nenhuma dúvida, na minha mente, que as coisas que envolvem as meninas são verdadeiras. Por isso, por esta razão, a Santíssima Virgem nos escolheu. Este é o dia mais feliz da minha vida. Agora, o sofrimento de Conchita. Sabem que a Conchita foi retirada de outras aparições daqui durante 15 dias para Santander, foi levada à feira para se esquecer das aparições, foi levada à praia e depois foi também ameaçada que, se não confessasse que era tudo mentira, não lhe seria dado mais a confissão nem a Santa Comunhão e que seria presa. E ela disse: está bem, pronto, está bem. Mas dela certeza que é verdade. Com essa coação, com essa ameaça, o que é que nós faríamos? Não é? Nunca mais estamos a comunhão, nunca mais te podes confessar. É uma condenação, dizer a alguém isso. Então agora reparem. A 3 de novembro de 65, as aparições terminaram e as meninas deixaram a aldeia. Conchita foi para Burgos, recebida pelo padre Manuel Guerra e pela madre Nieves Garcia. Como disse o Rui, ela queria ser religiosa. Diz a madre Nieves, que era a sua tutora, não é? No colégio. No colégio, o confessor era o padre Manuel e a formadora. Ela tinha o nome de Maria para que não a incomodassem. Ela era uma rapariga totalmente normal. A Virgem, no fim das aparições, disse-lhe que devia ser religiosa.
Houve um sacerdote que deu conta de que era a Conchita e chamou 2 bispos e 2 sacerdotes e interrogaram-na durante 6 horas. Isto não foi invenção tua, da tua imaginação? Diz a irmã Nieves, foi uma tortura. Depois disto, Jesus disse-lhe, não quero que estejas aqui. E a Conchita diz, mas ó Senhor, já não me queres? E Jesus responde, eu quero que me sirvas lá fora. Claro? Mais claro do que isto. Agora, vamos ao Bispo de Fátima durante o tempo das aparições, Dom João Pereira Venâncio, Bispo de Leiria, de 1958 a 1972. Ele fez várias viagens aos Estados Unidos, falava com a Conchita, e ele dizia, esta mensagem dada pela Santíssima Virgem de Garabandal é a mesma que ela deu em Fátima, mas atualizada para os nossos tempos. Em 17, a Virgem Maria não nos advertiu sobre a crise que sofre hoje a Igreja e que tanto nos dói. Crise de doutrina, de catecismo, de moral, de liturgia, de disciplina, de sacerdócio, de vida religiosa e, como resultado, a grande confusão dos fiéis. Uau! Foi o Bispo de Leiria que disse isto. Porquê? Porque não havia razão naquela altura para advertirmos sobre estes perigos em 17. Nessa altura, a piedade eucarística, a devoção mariana, o sentido cristão de pecado e a frequente visita ao uso do sacramento da penitência, a liturgia, a fidelidade ao Papa como São Pedro, eram normais. E porque ela é mãe e profeta, vem advertir-nos e chamar-nos de novo à oração, ao sacrifício, à penitência e à conversão. Diz o teólogo e padre Lúcio Rodrigo, que era reitor da Universidade Pontifícia de Comilhas, Universidade de Santander, assim, em Garabandal, a Santíssima Virgem nos profetizou sobre a crise sacerdotal e a grande confusão da Igreja. Estas profecias agora são uma verdade. Todo com uma visão e uma gravidade que ninguém daquela pequena aldeia jamais poderiam pensar que um dia acontecesse. Para mim, só isso é prova mais que suficiente de que a mensagem de Garabandal foi de origem sobrenatural. E agora recordo que Nossa Senhora disse ao Padre Gobi 4 fases para a purificação da Igreja. Confusão espiritual, indisciplina do clero, cisma e perseguição. Para purificar a Igreja. Purificar isto é, vão ficar menos, o pequeno resto, mas os que ficarem vão ter. Aproveito agora também para dizer, estamos mesmo no fim, eu sei que estás cansado, hoje já andaste mais do que eu, mas já agora vamos chegar ao fim, que é sempre a parte mais difícil, está bom? Então, o segredo de Fátima dado ao Padre Gobi no dia 11 de março de 95 em Fátima, Nossa Senhora disse, quero dizer-vos o meu segredo de respeito à Igreja. Primeiro, a grande apostasia chegará ao seu cume na Igreja e vai difundir-se por todo o mundo. O Papa Pio XII, quando definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma, teve 3 visões do milagre do sol em Roma. E depois perguntaram-lhe, mas o que é que sentia? Só me vinha ao pensamento a palavra apostasia. Papa Pio XII. Segundo, diz Nossa Senhora, isto vai consumar-se no cisma, no afastamento geral do Evangelho e da verdadeira fé. Terceiro, entrar na Igreja o homem iníquo, o anticristo que se opõe a Cristo e que instalará no seu interior a abominação da desolação, como está escrito em Mateus 24:15. Depois diz Nossa Senhora ao Padre Gobi, o meu segredo diz respeito à humanidade. A humanidade chegará ao cume da corrupção e da impiedade, da revolta contra Deus e da aberta oposição à sua lei de amor. Hoje, quase todos os países civilizados têm divórcio e aborto. Mas, padre, onde é que começou isto? Foram as primeiras leis institucionalizadas pelo Lenin depois da Revolução Bolchevique na Rússia. Cá está, não é? E depois, agora a eutanásia, casamento de pessoas do mesmo sexo, e agora querem aumentar o limite para se fazer o aborto legalmente. Leis tudo contra os mandamentos de Deus. Leis satânicas, não é? Leis satânicas. Nossa Senhora em Garabandal disse às videntes o que é que... Vocês lembram-se que na mensagem de Garabandal, tanto a primeira como a segunda, a Paula da Taça está
Transbordar. É cheia, transbordar. Na segunda mensagem é referido realmente que a taça já transbordou. Então ela, numa outra aparição, ela esclarece o que é que faz transbordar a taça. Não é só isso, mas é o que faz transbordar ainda mais a taça. E Nossa Senhora falou sobre o aborto. E explicou à Conchita o que era o aborto. Ela não estava a compreender o que era e dizia como é que isso é possível. Não é? E Nossa Senhora explicou. E então isso, o próprio céu diz claramente, não é, que o aborto é um grande mal, não é, para a humanidade e é o que faz transbordar ainda mais a taça. E atrai os castigos sobre Isso foi falado numa das aparições aqui em Garabandal. Meus filhos, já agora, se alguém fez um aborto e nunca confessou, não tenha medo de se aproximar do sacerdote. Há pessoas que aconteceu isto há 30, 40 anos e não conseguem confessar por vergonha. Não tenham vergonha. O pai também tem de se confessar, que muitas vezes até coagiu e obrigou a mulher a fazer. Se algum dia aconselharmos algum familiar e amigo a fazer isso, também devemos confessar. Faltas de perdão, que falámos ontem. Se alguém tem falta de perdão, para com alguém que teve esse ódio, essa ira, essa raiva, também se deve confessar. Está bem? Para ficar limpos de tudo. Agora, não é quando se morrer. Agora, quando se morrer, já vai ser tarde. Está bem? Não tenhais medo de Deus. Temor sim, respeito sim. Medo não. Confessai-vos agora, enquanto é tempo. Diz tudo. Está bem? Então, Nossa Senhora diz, a segunda parte do segredo de Fátima. Por causa dessa corrupção, da impiedade, da rebelião contra Deus e os seus mandamentos, a lei de amor, a humanidade vai conhecer a hora do seu maior castigo, que tem no profeta Zacarias 13:7-9. O que é que diz? Acontecerá em toda a terra que 2/3 serão exterminados e o outro terço ficará deixado meu. Farei este terço entrar no fogo, vou purificá-lo como a prata e o ouro. Ele invocará o meu nome e eu lhe direi, este é o meu povo. E ele me dirá, tu és o meu Deus. Acabou a idolatria. É o verdadeiro povo e o verdadeiro Deus. Vai ficar um terço. Mas, ó padre, um terço? Quantos é que ficaram no tempo de Noé? 8. Quantos é que eram os 12 apóstolos? Quantos é que eram os apóstolos? 12. Agora não era para ficar ninguém. Nossa Senhora no Escorial diz, fica um terço porque eu rezei, porque não era para ficar ninguém. Então, mas este terço vai de ser santo, de uma vez por todas. Não é? Agora, o Bispo Dom Valho, 1971 a 91, faleceu em 2002. Ele fez algumas comissões e queria a fundo estudar isto a sério. Sim, exatamente. Ir para a frente até com uma possível aprovação, mas depois não conseguiu. Mais duas coisas para terminarmos. 1h05. Também ainda não está assim, não é nada extraordinário. Então, a cura da Mencho Mendeólica. Quem viu o documentário Garabandal Catarata Imparável, que está traduzido em português pelo Apostolado, é espetacular, por favor vejam. Está também no nosso grupo, também estão lá os 2 filmes. O Garabandal Só Deus o Sabe, sobre as aparições, e depois documentário com testemunhos e as profecias. É muito forte. Olhem isto é impressionante. Aos 16 anos foi diagnosticada a Mencho Mendiolea com leucemia. No Hospital Valdecilha, em Santander, diziam que era bom que ela morresse em casa. Veio alguém com o crucifixo beijado por Nossa Senhora em Garabandal. Nossa Senhora tinha dito, através destes objetos beijados por mim, o meu filho fará prodígios e milagres. Ela venerou e beijou o crucifixo e ficou curada. Alguém da Diocese disse ao Sr. Mendiolea, ao pai, que não se referisse a Garabandal em relação a esta cura. Também é preciso, não é? Em 75, Mencho está grávida do seu 3º filho, é diagnosticada de novo com leucemia. O seu marido, Dr. Ángel Álvares, é médico no Hospital de Valdecilha. No mês fizeram todos os exames. O Dr. Zubizarreta diz que ela iria morrer. No dia 7 de dezembro, o marido diz, a minha mulher foi curada em Garabandal e como nós não falámos das aparições, voltou a acontecer o mesmo. Com o seu cunhado vai aos Pinos, estava nevando o mundo, iam rezando o terço. E o cunhado diz, a Mencho não tem solução, aceita-o. Desceram de regresso ao carro e o Dr. Ângelo disse, a Mencho está curada, tenho a certeza. Voltaram a fazer os exames e de 500 plaquetas,
As plaquetas são tipo o penso rápido que existe no sangue quando há algum tipo de lesão, ou um corte, e eles trabalham para limitar a hemorragia, formam os coágulos sanguíneos que atuam como uma espécie de rolha, evitando mais perda de sangue. Ela passou de 500 plaquetas para 20 mil. A Mencho estava outra vez curada. É por isso que é importante testemunhar as curas, aquilo que Deus faz por nós, para se dar glória a Deus, as pessoas saberem o que Deus faz, não é? Testemunhos, rapidamente e brevemente. São Paulo VI dizia: Garabandal é a segunda vida da Virgem na Terra. Madre Teresa de Calcutá, desde o princípio senti que os acontecimentos eram autênticos. São Padre Pio, o mundo acreditará em vós quando já for demasiado tarde. Quando os acontecimentos dos fins dos tempos derem, afinal Garabandal era verdade. Ainda me vou confessar. Não, agora já não dá. Já não há padre, já há perseguição, já está tudo ao avesso, já não dá. Venerável Marcos Robin, o padre Combe, que era do apostolado francês, continua a trabalhar por Garabandal sem medo dos ataques, e ela para ele. Diga às 4 meninas que reze todos os dias por elas. Marcos Robin. Monsenhor Delval, a mensagem de Garabandal é teologicamente correta, importante e similar a Lourdes e Fátima. É importante que os cristãos vivam esta mensagem. Dom Valentim Marichalar, que era o primeiro pároco, muitos vêm por curiosidade. Depois de verem as meninas, vi homens a chorar. Pepe Dias, desciam dos pinhos de costas. Eu acho que voavam. Monsenhor Eugênio Beitia, Garabandal é uma exortação honrável sobre Maria e a Eucaristia. Eu concluo com a própria conclusão que aparece no documentário Garabandal Catarata Imparável, do Sr. Jorge Dias, engenheiro industrial, fez parte do Ministério do Emprego da Espanha durante muitos anos. Diz ele assim: eu faço minhas as palavras dele. Eu peço à Igreja, em nome do santo povo de Deus, a todos os peregrinos das aparições marianas, e daqui de uma maneira especial, e à hierarquia, que em vez de fechar, se devia abrir as mãos da misericórdia nesta Igreja de hoje, de todos e para todos. Também para Nossa Senhora. Estamos num mundo sem fé. Ela veio para ajudar a salvar o mundo inteiro. Quando a Conchita pergunta a Jesus sobre o aviso se era para a salvação da aldeia, Jesus responde: é para salvar o mundo inteiro. Diz ele: Garabandal vive. O céu não vai parar. A Virgem não vai parar, pois vai trazer de novo Jesus, agora na sua vinda gloriosa. E este plano de Deus é imparável. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Monte Carmelo, Rogai por nós.